Fala, moçadinha! Vamos dar sequência aos nossos estudos aí sobre a comunidade dos Estados Independentes. Aula de hoje, a Ucrânia. Já ouviram falar, né? Pois bem, pessoal, a Ucrânia, ó, dá uma olhadinha nesse mapinha aí, ó, rapidinho, tá? Eu vou fazer um destaque para vocês, ó. Estão vendo? A Ucrânia, pessoal, ela pertence àquele grupo dos países ali que compunham a SEI, né, ou que compõem a SEI, o grupo dos países eslavos, galera. E só que eu tenho que lembrar uma coisinha com vocês, hein? Temporariamente ela está suspensa, temporariamente fora da SEI, tá? Temporariamente fora, vocês vão entender o porquê. Ela tá um conflito aí meio sério com a Rússia. Nós vamos trabalhar nessa aula aí, tá? Sobre a localização, pessoal, da Ucrânia. A Ucrânia é o maior país da Europa em extensão territorial, pessoal. E percebam uma coisa: pouco mais de meio milhão de quilômetros quadrados, estão vendo? 600 mil quilômetros quadrados. Nenhum país europeu, pessoal, chega a 1 milhão de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia das dimensões territoriais do território brasileiro, tá? Percebam, pessoal. Olha a Ucrânia, ó. 600 mil quilômetros quadrados, maior país da Europa, certo? Na SEI, na Comunidade dos Estados Independentes, ela é o segundo mais importante. Só fica atrás da Rússia, que nós já vimos que tem um papel de protagonismo muito grande, certo? Sem contar, pessoal, que a Ucrânia está num localzinho estratégico. Por quê? Porque ela está bem cravadinha ali entre a Rússia e a Europa. Ela está bem no meio, cara. É bem no meio mesmo. Então é uma posição que nós chamamos aí de geoestratégica, certo? Ao contrário da Rússia, pessoal, ela é uma grande produtora de alimentos, tá? A Ucrânia, pessoal, ela produz muito trigo, aveia, cevada, centeio, entre outros, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Ucrânia era chamada de celeiro. Era chamada de celeiro da União Soviética, pessoal. Por quê? Porque é no território ucraniano que ocorriam aí as culturas, a agricultura em si, que bancava todo o sistema soviético, certo? Que bancava toda aquela população soviética. Aí vocês vão falar assim, pô, mas qual que é o segredo dos caras ali para ter uma cultura maravilhosa como essa que vocês estão vendo na foto? Um detalhezinho, pessoal, que nós já estudamos ano passado. Esse aqui, ó. Um solo chamado Chernozion. Um solo aí de origem orgânica, naturalmente muito fértil, tá? E que favorece muito a agricultura nesse país, certo? Dá até para olhar, né, a primeira camada ali, o primeiro horizonte, pessoal, o horizonte ó, vocês percebem que ele é bem extenso, né? Então tem uma camada de matéria orgânica aí fantástica, e isso favorece muito a agricultura. Não é à toa que nós dizemos que de todos os países aí da SEI, pessoal, ou ex-países aí que formavam a União Soviética, a Ucrânia é aquele que menos depende da Rússia. Olha ali o papel de protagonismo dela, ela não depende tanto da Rússia. Você tem países como Cazaquistão, Uzbequistão, Bielorrússia, que tem uma economia muito centrada com a economia russa. Não é o caso da Ucrânia, pessoal. Tá? A Ucrânia tem ali um grau de independência econômica em relação à Rússia muito grande. Talvez esse seja mais um dos problemas entre os dois, certo? Nós já vamos ver durante a aula. Perfeito? Agora dá uma olhadinha nesse mapinha aqui, galera. Estão vendo? Então, né? Vocês vão perceber que a porção amarelinha está escrito assim, ó. Maioria fala ucraniano. E na parte verde, maioria fala russo. E você tem uma parte vermelhinha. Opa, é a Península da Crimeia, que eu já falei com vocês, mas nós vamos entrar em mais detalhes daqui a pouquinho, certo? Pois bem, pessoal, a Ucrânia é um país muito polarizado. Ele é dividido, literalmente dividido. Por quê? Porque tem uma porção que é a porção oeste ou ocidental, e uma porção leste, que é a oriental, que seria a verdinha, tá? Mas quais são as diferenças entre eles? Vamos ver? Olha lá, a porção oeste ou ocidental, a cidade mais importante dela é a cidade de Kiev, tá? Também chamada de Kiev, né? A economia, pessoal, dessa porção da Ucrânia é uma economia voltada mais ao setor primário, é uma economia agrícola, certo? A etnia predominante é uma etnia eslava ucraniana. A religião predominante é a católica romana. O alfabeto utilizado é o mesmo que o nosso, o alfabeto latino. E essa porção da Ucrânia, a sua população ela é muito pró-União Europeia, pró-Estados Unidos. Ou seja, pessoal,
é uma porção da Ucrânia que deseja ardentemente aí que a Ucrânia venha a pertencer à União Europeia, ou que venha pelo menos a tentar o ingresso na União Europeia, certo? Em compensação, pessoal, do lado leste ou lado oriental, onde nós temos a cidade mais importante sendo a Donetsk, né? A economia não é agrícola, a predominância é a economia industrial. A etnia não é a eslavo-ucraniana, pessoal, o predomínio é da eslavo-russa. A predominância religiosa não é a Igreja Católica Romana, mas a Católica Ortodoxa. O alfabeto não é o nosso alfabeto latino, é o alfabeto cirílico utilizado na Rússia. E eles são totalmente pró-Rússia. Ou seja, pessoal, nós temos uma etnia bem voltada ali para o russo que apoia os russos dentro da Ucrânia, certo? Isso cria uma tensão muito grande, inclusive nos pleitos, ou seja, nos processos eleitorais. Nós tivemos 2 processos eleitorais muito tensos, pessoal, na Ucrânia nesse século. Por exemplo, 2004. 2004, pessoal, teve um processo lá que ficou conhecido como Revolução Laranja, tá? Tiveram um processo eleitoral, certo? E quem acabou ganhando foi o Yanukovych. E esse candidato, ele era pró-Rússia, ou seja, é do lado dos verdinhos, digamos aí, né, nesse mapa. Ele era pró-Rússia. Só que a população saiu às ruas, por quê? Porque começaram a acreditar que havia fraude eleitoral, meu, tipo, ó, teve manipulação de voto, impossível, esse cara não ganhou, tá? E teve que ser realizada uma nova eleição. Só que daí nessa nova eleição, realmente o resultado foi diferente. Quem acabou ganhando, pessoal, foi o candidato pró-Europa, que seria o Yushchenko. Então, olha só, um candidato pró-Rússia ganhou, a população saiu às ruas, se manifestou, exigiu uma nova eleição, porque acreditou que tinha fraude e talvez, né, tivesse tido mesmo. Porque o candidato aí pró-Europa acabou vencendo, né, o Yushchenko, certo? Pois bem, 2010, novamente, pessoal, eleições. Novamente o Yanukovych, pró-Rússia, acaba vencendo, certo? Só que, pessoal, um pouco antes, o Yushchenko, que era esse candidato pró-Europa, ele começou a mexer os pauzinhos ali para a Ucrânia poder criar ali um processo de ingresso, de adesão à União Europeia. Meu, esse candidato pró-Rússia chegou, a primeira coisa que ele fez foi anular esse processo. Tipo, assim, ó, a Ucrânia queria entrar, mas não quer mais entrar na União Europeia, porque nós não queremos mais. Novamente, pessoal, esse cara acabou causando dentro do território ucraniano, tá? Novamente, manifestações populares e o cara foi obrigado a renunciar, pessoal, tá? Renunciar. E alguns conflitos civis aí vieram a ocorrer por causa disso, tá? Não foi uma coisa tão simples assim, não. A população teve que sair às ruas aí e o negócio foi um pouco tenso, certo? Ok? De lá para cá, pessoal, nós temos aí o poder na mão de candidatos pró-Europa, tá? Mas isso não significa que a Ucrânia esteja pacificada, não. Ao contrário, ó, percebam as datas que eu coloquei para vocês, ó, 2004 e 2010. Em 2014, novamente, a história interna aí da Ucrânia fica agitada. Por quê, pessoal? Tudo tem a ver com a chamada questão da Crimeia. Opa, olha no mapa lá embaixo, ó, no vermelhinho, tá vendo? Ó, Península da Crimeia. Agora sim, vamos falar da Crimeia, pessoal. Olha lá, ó. Aqui está o mapa novamente, certo? Essa península, pessoal, para quem não lembra o conceito de península, quando nós falamos em península, nós estamos falando de uma porção de terra cercada de água por todos os lados, menos um, né? Ou seja, ligado um pouquinho ali com a parte continental, certo? A península da Crimeia, ela pertencia à Rússia, pessoal, originalmente, tá? Só que na década de 1953, quando as duas compunham ainda a União Soviética, ela foi cedida para a Ucrânia. Ou seja, a Rússia acabou cedendo para a Ucrânia quando elas formavam um único país. Ou seja, na época não fazia muita diferença, né? E isso ocorreu porque o governo era do Khrushchev, da Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev era da região da Ucrânia, pessoal. Então, talvez ali para agradar ali a região da onde ele nasceu, da onde ele veio, ele cedeu essa península para a Ucrânia, certo? Pois bem, pessoal, essa península, você vai falar, pô, é um pedacinho de terra, por que a gente vai discutir tanto sobre isso? Ela é extremamente estratégica, pessoal. Tá vendo ela aí? Olha, criança. Agora procura ela nesse mapa aqui. Será que vocês acham? Olha ela aqui, pessoal, destacada novamente. Estão vendo? Por que ela é extremamente geoestratégica, pessoal? Porque a Rússia, que vocês estão vendo no mapa agora maior aí, ela pode ser um país gigante.
Pode ter um litoral super extenso. Só que o litoral norte dela fica virado pro Oceano Ártico, fica congelado a maior parte do ano. Do seu lado direito, aí a leste, tem o Oceano Pacífico, legal, ali eles têm uma região portuária considerável. Só que o Oceano Pacífico, pessoal, os portos do Oceano Pacífico são muito distantes dos centros de produção industrial da Rússia, que fica ali na região europeia, perto ali de Moscou, São Petersburgo, como nós vimos nas aulas passadas. Ou seja, você produz de um lado da Rússia e tem que escoar pelo outro. Imagine quantos 1.000 quilômetros teria que rodar essa produção. Você perde com isso, o frete fica muito caro, acaba encarecendo aí o produto final e não fica competitivo para concorrer no mundo, por exemplo, né, no mercado global, certo? A Rússia ainda tem, pessoal, um enclavezinho, que eu quero que vocês olhem no mapão maior. Vocês viram que eu destaquei ali, ó, a Península da Crimeia? Logo acima não tem outro quadradinho? Ali, pessoal, chama-se Kaliningrado. Kaliningrado é um enclave. O que significa isso? É um pedacinho de Rússia rodeado de outros países, pessoal. E a Rússia só manteve o poderio sobre essa área porque nessa região ela tem um porto muito importante, tá? Ali no Mar Báltico, tá? Só que ainda assim, pessoal, mesmo tendo saída pelo Pacífico ou pelo Mar Báltico ali em Kaliningrado, a Rússia ela tem uma deficiência portuária muito grande, pessoal, certo? A solução mágica para ela seria o quê? A região portuária de Sebastopol. Sebastopol é uma cidade que fica aí na Crimeia, pessoal, tá? Então, para a Rússia, a Península da Crimeia realmente é muito estratégica, porque se você olhar no mapa, ó, a Crimeia, ela está ali banhada pelo Mar Negro. O Mar Negro acaba se conectando com o Mar Mediterrâneo, e o Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Então, a Rússia conseguiria acesso ao Atlântico, né? Indo aí por essa direção, certo? Ou seja, moçadinha, estamos falando de uma área extremamente geoestratégica. Ah, mas só por causa disso que é importante? Tem mais um pouquinho aí, galera. Nós temos um conflito recente, lembra que eu falei para vocês que a Ucrânia, ela pediu suspensão, ela pediu para sair temporariamente da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes. Por quê? Porque a Crimeia, pessoal, ela é de maioria russa, né, de etnia russa, como nós vimos já no comecinho dessa aula. Em 2014, os representantes políticos, equivalentes aí aos nossos deputados estaduais, eles solicitaram um plebiscito da população, para a população. O que seria esse plebiscito? Uma pergunta simples, pessoal. Algo do tipo, e aí, vamos deixar de fazer parte da Ucrânia e pertencer à Rússia? É só isso, pessoal. Só que esse tipo de plebiscito, internacionalmente, não é bem visto, pessoal. Se esperava que a Rússia fizesse o quê? Que a Rússia participasse da turma do deixa disso, né? O que se esperava da Rússia? Não, amigão, não faz esse plebiscito aí, que não tem nada a ver, vocês pertencem à Ucrânia, mas não foi o que ocorreu, pessoal. A Rússia apoiou esse plebiscito, a grande maioria da etnia russa optou por deixar de fazer parte da Ucrânia e começar a pertencer à Rússia, e o Vladimir Putin, que não é besta nem nada, como eu já falei para vocês, ele é um cara extremamente estratégico, ele entrou com forças militares na Ucrânia para prevalecer o direito dos cidadãos da Crimeia, dos cidadãos russos da Crimeia, de pertencer ao país de origem aí dos seus antepassados, tá? Ou seja, a Rússia invadiu por terra a Ucrânia para garantir que a Crimeia pudesse pertencer a ela. Óbvio, pessoal, que para a comunidade internacional isso não caiu bem, para a Ucrânia menos ainda. A Ucrânia ficou atada porque não tem poderio militar para bater de frente com a Rússia, não pôde fazer nada. No papel, ainda hoje, a Crimeia pertence à Ucrânia, tá? Mas na prática, ela vem sendo já gerida aí pela Rússia, certo, pessoal? Então, assim, é um litígio aí, eles estão com esse problema aí recente aí já praticamente meia década, e não é surpresa para ninguém que a Rússia, com o tempo, pretende sim, pessoal, anexar toda essa parte verde da Ucrânia que vocês estão vendo aí, tá? Talvez como parte aí daquela política que nós acabamos de falar aí, que é a política do exterior próximo, lembra? Falamos na aula passada aí, 2 aulas atrás, política do exterior próximo, onde a Rússia quer restabelecer o seu poder ali no entorno, na região asiática, próxima à Europa, né? Restabelecer parte daquela influência política que ela tinha na época da União das Repúblicas Socialistas
soviéticas, ou seja, tentar recuperar um pouquinho do poder, do prestígio que a União Soviética tinha nessa região. Ok? Conseguem pegar agora, pessoal, por que a questão da Crimeia é uma questão tão pertinente? Percebam, uma porção do território da Ucrânia que está ocupada pela Rússia, né? Não é à toa que a Ucrânia pediu a suspensão na comunidade dos Estados Independentes, ela pediu uma saída temporária, e o que se percebe é que ela quer aderir à União Europeia. Só que isso vai contra os interesses da Rússia, aí, graças à sua política do exterior próximo. Muito provavelmente, se a Ucrânia pedisse ingresso na União Europeia, pode vir a acontecer uma anexação por parte da Rússia dessa parte verdinha, dessa parte leste da Ucrânia, né? Então a Ucrânia pode vir a perder mais terras ainda para a Rússia, criar um conflito com dimensões ainda maiores. Ok, galera? Tranquilos? Espero ter podido ajudar vocês aí. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as demais repúblicas aí que faziam parte da União Soviética que compõem a CEI. Ok? Abração para vocês. Tchau, tchau.